Fala galera, todos bem? Eu sou Bruno Muniz do Connect, o Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 21 de março, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso, dos fariseus que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Atos capítulo 15, versos de 1 a 6. No texto lido podemos observar que o povo tinha um costume da circuncisão, o que vinha desde o tempo de Moisés. Esses costumes muitas vezes podem nos levar a alguns problemas, discussões, mudanças de hábitos, até mesmo para a nossa própria sobrevivência, nossa própria adaptação. Naquela época, Paulo e Barnabé estavam enfrentando esse costume da circuncisão. Até mesmo chegaram a falar para eles que se não fossem circuncidados, eles não seriam salvos, como se um ato desse fosse levá-los à salvação, e que o sacrifício de Jesus não tivesse servido para nada. Imagina só falar uma coisa dessas para Paulo e Barnabé. Acho que eles caíram na risada por dentro. Pois bem, alguns costumes parecem errados, mas antes de criticar, temos que entender o porquê daquilo ser feito. O ato de circuncidar era para diferenciar o povo judeu dos demais povos, sendo aquele o escolhido por Deus. Entretanto, com a vinda de Jesus, essa diferenciação não precisa ser vista por uma marca no corpo, e sim com a reforma do coração, das atitudes decorrentes do amor ao próximo. Com isso, Barnabé e Paulo explicaram essa diferença do tempo presente e do tempo de Moisés e os fizeram reconsiderar a questão da circuncisão. Muitas vezes nossos costumes acabam gerando complicações para nós e para toda a sociedade. Hoje mesmo, por exemplo, estamos vivendo uma situação de confinamento por conta da pandemia do Covid-19, ou popularmente conhecido como coronavírus, uma doença que se originou de um alimento tradicional da China. Assim, meus queridos irmãos, da mesma forma que Paulo e Barnabé conseguiram convencer o Conselho de Jerusalém para considerar a questão da circuncisão, devemos enfrentar outras questões de mudança de costume e de hábito para glorificar a Deus e até mesmo para a nossa própria sobrevivência. E lembrem-se sempre, gente, Jesus deixou apenas 2 mandamentos para seguirmos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nada mais. Que Deus te abençoe. E para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectcomcristo.org. Connect, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.